Olá a todos vocês, vamos dar início a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos dar uma olhada no número da nossa aula. Esta é a aula de número 37 e nós teremos revisão e avaliação. Então, acompanhem comigo esta aula. Bem, turmas, vamos aí relembrar os principais conteúdos da nossa unidade de estudo. E vamos iniciar aí falando sobre as indústrias ou a industrialização, né? As indústrias, elas têm um papel crucial na nossa vida. As indústrias, elas transformam as matérias-primas em produtos acabados ou produtos intermediários. E as indústrias, elas trazem ali, a industrialização, ela traz muitas transformações nas paisagens das cidades. Entre essas transformações, vai ocorrer o que com a chegada das indústrias numa área urbana? A construção de fábricas e vilas operárias, né, para trazer ali oportunidade para as pessoas, moradia, certo? Ela vai acabar ali provocando, né, trazendo a ocupação de novas áreas, muitas vezes mais afastadas do centro, né, onde nós vamos ter ali as áreas de expansão urbana, onde trabalhadores que muitas vezes vêm de outras localidades, eles vão ali se instalar naquela cidade em razão ali das indústrias que estão ofertando emprego. Então, nós vamos ter ali também o crescimento da população. E aí nós vamos ter essas áreas de expansão urbana, onde novas áreas vão sendo ocupadas. Possíveis impactos negativos, eles podem ocorrer ali, né, com a chegada da industrialização nas cidades, principalmente quando não há um planejamento. Então, pode ali trazer o desmatamento e a ocupação de áreas de riscos, né, onde muitas pessoas elas acabam se instalando ali, construindo suas moradias em áreas de riscos, como encostas e morros, né? Então, nós vamos ter esse crescimento da população que muitas vezes acaba trazendo aí essas consequências. Por outro lado, a industrialização, ela vai ali provocar a expansão de serviços de transporte, de saúde e de educação. Embora, muitas vezes, na maioria das cidades, né, às vezes não há um suprimento de todas as demandas aí em relação à população, né? Então, mas nós vamos ter essa expansão, né, do transporte, com mais transporte coletivo, digamos assim, ônibus, mais hospitais, mais escolas, que vão sendo construídas, né, para atender ali essa população crescente. A paisagem urbana também, ela passa a incluir mais elementos, né? Nós vamos ter ali mais avenidas que são construídas, mais hospitais, escolas, prédios, lojas, museus e bibliotecas. Então, a industrialização, ela, ao mesmo tempo que ela traz ali muitas vantagens, né? Ela também, muitas vezes, ela acaba causando impactos negativos nas cidades, principalmente, como disse, quando não há um planejamento. As indústrias, elas podem ser classificadas em dois tipos, né? Então, vamos verificar que nós temos as indústrias de base, que são aquelas indústrias que são fundamentais para o funcionamento e o crescimento de um setor industrial. Essas indústrias de base são aquelas indústrias que fornecem matérias-primas, máquinas e equipamentos para a produção de outros bens e serviços que vão ser realizados ali por outras indústrias. Então, como o próprio nome diz, né, indústrias de base, porque elas constituem a base sobre a qual toda a estrutura industrial de um país ela é construída. Então, nós temos como exemplo de indústrias de base as petroquímicas, né, que são aquelas indústrias que produzem ali o petróleo, o gás, as indústrias siderúrgicas que produzem ali o aço, o ferro,
as indústrias extrativistas e de construção civil, que vão utilizar ali recursos da natureza, né? Por exemplo, ali aquelas indústrias que produzem cimento, por exemplo, e as empresas produtoras de energia elétrica são exemplos ali de indústrias de base. As indústrias de bens de capital ou bens de produção são aquelas que produzem os bens empregados na fabricação de outros produtos. Então, são aquelas indústrias que vão ali produzir máquinas, equipamentos, né, que são utilizados ali em outras indústrias. Por exemplo, na agricultura, né, vai utilizar ali os tratores, as colheitadeiras, que são produzidos ali pelas indústrias de bens de capital ou bens de produção. E nas indústrias de base vai utilizar, por exemplo, as retroescavadeiras, os caminhões, entre outros. As indústrias, elas também são classificadas em indústrias de bens de consumo, que são aquelas que fabricam os bens destinados a satisfazer diretamente as necessidades das pessoas. Então, são aquelas indústrias que produzem ali aqueles bens de consumo que nós consumimos diariamente, né? Produtos alimentícios, roupas, utensílios, domésticos, carros, entre vários outros eletrodomésticos. Então, as indústrias de bem de consumo, elas produzem tanto bem de consumo duráveis, como bem de consumo não duráveis. Então, os bens de consumo duráveis são aqueles que duram vários anos, né? Que têm um valor ali normalmente mais elevado. Por exemplo, os carros, eletrodomésticos, geladeira, máquina de lavar, entre outros, e os bens de consumo não duráveis, que são aqueles que têm uma durabilidade menor e são mais baratos comparado aos bens de consumo duráveis. Então, eles têm uma duração mais curta, então nós vamos ter ali como exemplo de bens de consumo não duráveis, produtos alimentícios e produtos de higiene pessoal. Além das indústrias que trazem ali transformações para as cidades, nós temos também ali a atividade do comércio, né, que ali acaba trazendo muitas mudanças. Então, o comércio, ele é um tipo de atividade econômica que vai envolver o quê? A compra, a venda ou a troca de produtos que podem ser de diferentes maneiras, né? Produtos da alimentação, produtos de vestuário, de trabalho, de construção, entre outros. O comércio, ele pode ser de dois tipos, que podendo ser um comércio varejista, que é aquele em que os produtos eles são vendidos diretamente ao consumidor final. E nós vamos ter também o comércio atacadista, que é aquele em que os produtos eles vão ser revendidos, né, para uma pessoa e depois esses produtos vão chegar até o consumidor final, passando primeiramente ali por uma outra pessoa que vai ali obter um lucro, né, um valor acima do produto que ela pôde comprar, digamos assim. Por exemplo, uma distribuidora de bebidas, né, ela vai fornecer ali para o revendedor aquele produto, ele vai comprar por um valor mais baixo e esse revendedor ele já vai vender para o consumidor final, obtendo ali um lucro em cima do valor que ele comprou. Então, nós temos como exemplo as feiras, que são exemplos de comércio varejista, né? Os supermercados, onde nós vamos ter ali a venda de produtos alimentícios, entre outros, que são vendidos diretamente aos consumidores, ao consumidor final, aquela pessoa que vai consumir aqueles produtos. E nós temos como exemplo, aí na nossa imagem de comércio atacadista, por exemplo, a Rua 25 de Março, lá em São Paulo, onde grande parte das lojas, elas comercializam os produtos, revendendo para outras pessoas que depois vão vender aí ao consumidor final. Uma outra atividade que transforma as cidades é a prestação de serviços. Na prestação de serviços, nós não vamos ter mais produtos ou bens sendo comercializados, nós vamos ter
serviços sendo vendidos, né? Então, nós vamos ter vários profissionais, né, que fazem parte ali da prestação de serviços, né? Então, nós vamos ter várias atividades que estão relacionadas, como, por exemplo, a saúde, a educação, o transporte, o lazer, onde nós vamos ter o envolvimento ali, por exemplo, de profissionais como dentistas, motorista de ônibus, a professora, o entregador de fast food, né? Que são pessoas que prestam serviço para as pessoas e, em troca, ali elas vão receber um salário, ou então elas vão receber um dinheiro em troca ali do serviço que lhe foi prestado, né, que lhe foi oferecido. Então, a prestação de serviço ela vem apresentando crescimento na oferta de empregos nas últimas décadas e vem se diversificando cada vez mais. Então, nós temos aí muitas profissões surgindo, né, onde vai envolver ali a prestação de serviços. Dando continuidade, nós vamos verificar outra temática. Vamos relembrar sobre o sistema agrícola de produção extensiva, que é um sistema de cultivo, né, relacionado ali à agricultura, que vai usar insumos limitados, ou seja, não vai utilizar ali uma grande quantidade de trabalho, não vai haver um grande investimento, onde esse sistema não há também o uso intensivo de produtos agrícolas como pesticidas, fertilizantes, agrotóxicos, não usa também uma grande quantidade de maquinário, né, como colheitadeiras, semeadeiras, entre outros, em comparação com a terra cultivada. Então, nesse sistema, nós vamos ter ali uma grande área de terra sendo cultivada, né, mas nós não temos ali um investimento pesado para desenvolver o cultivo. Então, nesse sistema, nós vamos ter o uso de técnicas rudimentares, né, que se utiliza ali técnicas mais tradicionais e geralmente, né, nas áreas onde há o sistema de produção extensiva, ela vai apresentar ali uma baixa produtividade por unidade de área cultivada. Então, o cultivo, ele geralmente acontece ali em áreas abertas. Como disse, há pouca utilização de fertilizantes químicos, pouco uso de pesticidas e a irrigação, ela é controlada. Então, nós temos, apesar de se usar grandes áreas de terras, né, para a produção agrícola, a produção por hectare ela não é muito elevada, diferente do sistema de produção agrícola intensiva, onde a gente vai verificar que nesse sistema de produção agrícola intensiva, nós vamos ter ali a intensificação e a mecanização da agricultura, onde a gente vai ter ali muitos insumos sendo utilizados, o agricultor ele vai investir pesado ali, né, com o objetivo de aumentar a produtividade de uma determinada área de terra. Então, o sistema agrícola de produção intensiva, ele ocorre ali em áreas de terras menores comparados ao extensivo. Como há um investimento maior, a produção ela acaba se tornando maior. Nesse sistema, a irrigação controlada e o uso de maquinários agrícolas, eles são bem avançados, né? Porque se busca obter altos rendimentos por área cultivada. Nós vamos ter ali técnicas como o plantio em larga escala e a aplicação de fertilizantes químicos e agrodefensivos e o controle rigoroso de pragas e doenças. E aí a gente verifica algumas práticas agrícolas que estão inseridas nesses sistemas agrícolas, como, por exemplo, a agricultura de jardinagem. A agricultura de jardinagem, ela acontece ali numa pequena área de terra, onde o agricultor ele vai cultivar vários produtos agrícolas e aí nós vamos ter aqui aquela área de terra que se assemelha a um jardim. Esse tipo de agricultura é uma agricultura de subsistência que utiliza o método agrícola convencional, né? Não há técnicas muito modernas aí
nesse tipo de cultivo. E é comum no Sudeste Asiático, onde lá nós temos ali a produção de arroz, né? Então, onde se desenvolve bastante a agricultura de jardinagem. Uma outra prática agrícola é a agricultura itinerante, que é aquela atividade em que o agricultor, aquela prática agrícola em que o agricultor ele vai mudar periodicamente a sua área de cultivo. Então, essa prática ela consiste em derrubar e queimar a floresta, onde o agricultor ele vai limpar o terreno, depois ele vai cultivar a terra ali por 1 ou 2 anos, e antes que aquela terra ela se esgote, né, onde que ela perca totalmente sua fertilidade, o agricultor ele deixa aquela área, né, para que o solo ele tenha uma regeneração natural completa, certo? A agricultura de plantation é também uma prática agrícola. Ela é uma produção do tipo monocultura, onde se utiliza ali grandes áreas de terra e se cultiva apenas um produto agrícola. Por exemplo, a soja, o milho, o arroz, né? Então, nós vamos ter ali uma prática monocultura. E a maior parte da produção ela é voltada para o mercado externo, ela é comercializada para outros países e isso faz com que a produção ela aconteça em larga escala. Essa prática ela surgiu com o colonialismo dos séculos XV e XVI, sendo posto em prática nas colônias tropicais da América, da África e da Ásia. Então, no Brasil, nós temos ali a ocorrência da agricultura plantation. E dando continuidade, nós voltamos a falar, nós retomamos aqui falando sobre a agricultura familiar no Brasil, né? Onde nós vamos ter ali uma boa parte dos alimentos que chegam até a nossa mesa, eles vêm ali a partir da agricultura familiar, né? Que é aquele tipo de agricultura em que onde nós vamos ter ali a gestão, né, daquela área e as pessoas que são envolvidas ali no plantio, elas pertencem a um núcleo familiar. A agricultura familiar, ela é regida ali, né, ela é regulamentada pelo Decreto 9.064, de 31 de maio de 2017. Nos incisos 1 ao 4 do artigo 3º, nesse decreto, nós vamos ter ali a definição de agricultor familiar, onde para ser classificado como um agricultor familiar, ele precisa atender ali a alguns critérios, como, por exemplo, possuir a qualquer título área de até 4 módulos fiscais. Também, utilizar, no mínimo, metade da força de trabalho familiar no processo produtivo e de geração de renda. Auferir, no mínimo, metade da renda familiar de atividades econômicas de seu estabelecimento ou empreendimento. E também ser a gestão do estabelecimento ou do empreendimento estritamente familiar. Então, não são as técnicas, não são os conhecimentos que o agricultor tem ali em relação ao cultivo que vai definir o que é um agricultor familiar, o que é um empreendimento familiar. Mas é a lei que regulamenta a agricultura familiar, trazendo esses critérios aí que vai definir o que é um agricultor familiar. Embora todos esses conhecimentos eles sejam muito importantes e significativos para a agricultura familiar. Então, para que uma propriedade ela seja classificada como agricultura familiar, é necessário que uma parcela significativa da renda familiar ela provenha ali de atividades realizadas na propriedade rural. O Censo Agropecuário de 2017, ele traz ali algumas informações sobre a agricultura familiar na Amazônia, onde nós verificamos, né, que na Amazônia, 22% das terras, dos estabelecimentos rurais da Amazônia são da agricultura familiar. E a agricultura familiar na Amazônia, ela produziu cerca de 28 bilhões de reais, né, de acordo com o censo de 2017, representando 17% do valor bruto da produção.
A agricultura familiar na Amazônia captou apenas 11% do crédito rural disponível, onde nós vamos ter ali o Plano Safra, o Pronaf, né, que disponibilizam ali créditos para os agricultores. Mais de 2,3 milhões de pessoas estão empregadas nos estabelecimentos rurais da agricultura familiar na Amazônia. E entre esses empregos, 82% são ocupados por mulheres, totalizando 764 mil postos de trabalho. Na Amazônia, a agricultura familiar, ela envolve ali algumas práticas, né? Na região amazônica, a prática da agricultura itinerante, ela também conhecida como a de corte e queima, ela é bastante comum. Mas, entretanto, ela contribui ali para o desmatamento da floresta. Então, a agricultura itinerante, né, é aquela em que o agricultor ele vai periodicamente mudar a sua área de cultivo. Então, o processo funciona da seguinte forma. Uma área vai ser desmatada e utilizada para cultivo por um período, pois o solo perde sua fertilidade rapidamente. Após isso, a área ela vai ser abandonada ali, podendo ficar em repouso ou ser convertida em pastagem, enquanto o agricultor segue para desbravar uma nova área para continuar o seu cultivo. Em seguida, nós vamos verificar, né, os impactos ambientais causados pela irrigação. Então, vamos verificar, né, que a irrigação ela traz muitas vantagens para a agricultura. Porém, quando uma área ela é irrigada em excesso, a água não aproveitada pelas culturas, ela pode ali retornar aos rios e ao subsolo, carregando ali os fertilizantes e defensivos agrícolas, causando ali a poluição e comprometendo a qualidade da água. Então, o acúmulo de fertilizante nos rios e nos mares vai provocar o quê? O desenvolvimento de algas e bactérias que vão consumir ali o oxigênio da água. Né? Então, nós vamos ter ali o processo de eutrofização acontecendo, causando desequilíbrio nos ecossistemas aquáticos. Além da água, o uso excessivo de fertilizantes e agrotóxicos também pode trazer prejuízos para o solo, prejudicando a sua qualidade e a sua fertilidade. Quando há o aumento da umidade, né, no ambiente, nós vamos ter ali a proliferação de insetos e fungos que são prejudiciais às plantações, como consequência ali dessa umidade, e aí o agricultor acaba fazendo o quê? Utilizando mais agrotóxicos para combater esses insetos e fungos. O desmatamento, ele também provoca ali muitos impactos ambientais, né, onde nós vamos ter a expansão de áreas de cultivos que vão substituindo as florestas, vão comprometendo ali os animais que vivem naquelas áreas, né? Então nós vamos ter ali uma emissão de gases do efeito estufa maior em decorrência do desmatamento, além do que nós vamos ter ali uma redução da qualidade do solo, pois o solo ele fica vulnerável aos processos erosivos. Atualmente, muitas florestas e outros tipos de vegetação se encontram ameaçados pela expansão dos pastos e plantações. As atividades criatórias, elas também causam impactos ambientais. E aí a gente vai verificar a professora Cristiane, que irá falar sobre esses impactos. Estamos aqui para falar sobre a pecuária e os impactos causados ao meio ambiente. Vamos começar aí pela emissão de gases, são eles o gás metano e o dióxido de carbono. O metano ele vai ser emitido pela ação fisiológica dos ruminantes e ele pode ser muito mais nocivo do que o dióxido de carbono, que pode ser emitido, né, esse segundo aí, pelo desmatamento, pela ação de desmatamento e queimada da biomassa, né? E, por falar em desmatamento, que é um outro item relacionado à expansão da pecuária, isso vai acarretar na diminuição da diversidade local, né? O desmatamento também vai alterar os sumidouros de carbono naquele local, principalmente em florestas tropicais, onde ocorre essa ação. Isso aí vai alterar o ciclo hidrológico, vai diminuir
a umidade local, promovendo a degradação do solo e da vegetação. Temos também a ação do efeito estufa, né? O efeito estufa pela emissão de gases metano, dióxido de carbono e óxido nitroso. Esses gases eles vão ser emitidos pelo uso de inseticidas, de pesticidas e também pelos dejetos animais. Esses gases eles vão aumentar a temperatura global, né? O que vai acarretar aí em mudanças climáticas extremas, né? E também a alteração do ciclo da chuva, né? O que vai diminuir a umidade e vai acarretar no aquecimento local, né? E aquecimento global. E, enfim, essas aí são as 3 alterações que ocorrem pela prática da pecuária. Porém, nós temos aí como alternativas sustentáveis a prática da pecuária regenerativa e alternativas alimentares tanto para os animais quanto para os seres humanos. Espero que eu tenha contribuído aí para o seu conhecimento. Até mais. Bem, gente, a atividade da mineração, quando ela não acontece também de forma responsável e sustentável, ela pode também trazer ali impactos na vegetação e na estrutura do solo. Isso porque a contaminação com metais pesados e produtos químicos provoca ali o aumento da turbidez e variação da qualidade da água, alterando o seu pH, fazendo com que a água fique mais ácida. Os impactos ambientais eles podem ser causados também ali a partir da extração de petróleo. Acidentes em plataformas de perfuração ou navios petroleiros podem causar grandes derramamentos, resultando em graves danos ao meio ambiente. Então, esses vazamentos podem levar ali à morte de peixes, de aves marinhas e outras espécies aquáticas, além de contaminar ecossistemas marinhos e costeiros. A poluição ela compromete a qualidade da água, afeta a saúde das comunidades naturais que dependem desses ambientes para sobreviver. Então, nós vimos aí os principais impactos ambientais e espero que vocês tenham conseguido ali relembrar alguns aspectos importantes. Finalizamos por aqui nossa aula.